Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Que alegria poder estudar mais uma vez a Santíssima Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a parábola de Mateus capítulo 20, os trabalhadores de Mateus 20, uma revelação oportuna para o povo de Deus hoje. As parábolas de Jesus são muito profundas, né? Elas têm uma profundidade assustadora, né? Quando você começar a estudar à luz da própria Bíblia. Não poderia ser diferente, porque Jesus é o mestre dos mestres, né? As palavras, mesmo simples na superfície, têm uma profundidade espiritual tremenda, né? Isso você pode conferir no livro A Serva do Senhor, sobre a parábola de Jesus, página 2, né? Que diz assim: diz a Escritura, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13, verso 34 e 35. As coisas naturais eram o veículo para as espirituais. Cenas da natureza e da experiência diária dos seus ouvintes eram relacionadas para as verdades das Escrituras Sagradas, guiando assim do reino natural para o espiritual. São as parábolas de Cristo, elos na cadeia da verdade que une o homem a Deus e a terra ao céu. Então, embora pareçam muito simples na superfície, as parábolas de Cristo são de muita importância, pois encontramos nelas verdades muito profundas. Como diz a serva do Senhor, deixa bem claro, né? São elos na cadeia da verdade que une o homem a Deus e a terra ao céu. Então, a parábola dos trabalhadores de Mateus 20 é uma das parábolas mais profundas e de extrema importância, de muito significado para o povo de Deus em todos os tempos, e em especial para nós que estamos vivendo esses últimos dias da história da Terra. Então, vamos iniciar citando os 8 primeiros versos do capítulo 20 de Mateus. Vamos ler parte da parábola, né? Na primeira parte, verso 1 a 8, né? Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo acordado com os trabalhadores um denário, ou um dinheiro, né? Tem algumas versões que falam um dinheiro. Um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado. E disse: ide vós também para a minha vinha, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Ele, saindo outra vez, cerca da hora sexta e da nona, fez da mesma forma. Verso 6 agora. E ele, saindo cerca da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Eles disseram-lhe: porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. Essa parábola é geralmente chamada a parábola da graça, né? Parábola da graça, né? Aqueles que foram trabalhar cedo de manhã
no raiar do sol, né? Saindo do sol, né? Cedo de manhã, tipo, às 6 horas da manhã. E aqueles que foram trabalhar somente 1 hora, né? 1 hora durante o dia, né? Tipo, na hora 1/10, e por volta 5 horas da tarde, né? E no final, eles receberão o mesmo salário dos que saíram trabalhar cedo, bem cedo de manhã. Então, é por isso, geralmente, essa parábola é chamada a parábola da graça. Mas não é só isso. Essa parábola, na verdade, conta a história da igreja desde o tempo dos israelitas, com Moisés, até o fechamento da porta da graça, que de forma parabólica, né, segundo a parábola, acontece na hora duodécima, hora 12, né? E é interessante ver que ao pagar os trabalhadores, o, começaram pelos últimos, viu? Quando chegou o tempo para pagar, né? Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. Então, isso é muito, é muito complicado, né? Um grupo que saiu a trabalhar somente às 5 horas da tarde, né? Trabalhou somente 1 hora. Aí, quando chegou a hora de pagar, de receber o salário, então são os primeiros a receber. Então, é meio complicado, né? Humanamente falando. Mas tudo isso tem uma lição. Lembrando que ele não diz que as parábolas de Jesus são muito profundas. Muito profundas. São elos na cadeia da verdade que une o homem a Deus e a terra ao céu. São muito profundas. Então, não devemos interpretar essas parábolas de forma literal. São mensagens bem significativas, bem profundas, importantes para todo o povo de Deus. Agora, para esclarecer ainda mais, para poder explicar essa parábola, vamos definir alguns elementos que encontramos nesse relato, né, de Mateus capítulo 20, verso 1 a 8. Vemos primeiro o pai de família, né, e o senhor da vinha, né, verso 1, representam nosso Pai celeste. É Ele que nos envia a trabalhar na sua obra, na sua vinha, sua igreja aqui na terra, né? Segundo, vemos a vinha simboliza a igreja de Cristo, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. Então a vinha é a igreja, onde você é enviado para fazer a obra, né? Terceiro, temos os trabalhadores, que somos nós, né? Os trabalhadores que foram enviados somos nós, somos servos de Deus, de todas as épocas da história da igreja, começando com os israelitas até nós. Então, os trabalhadores somos nós. O denário representa o nosso galardão, a vida eterna, a coroa da vida. Então, galardão, a vida eterna, ser salvos. No nosso caso agora, nessa última geração, ser selados. Tanto os 144 mil, né, que devem ser selados pouco antes da saída do decreto dominical, e ficarão selados, salvos até a volta de Jesus. Uma vez selados, eles não vão mais se perder. Na verdade, serão os guerreiros do Senhor na reta final da história. Então, esse denário representa isso, a salvação, vida eterna, né? Então, por isso, a serva do Senhor diz que devemos nos esforçar, como diz nas suas palavras, né? Esforcemos-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Então, esse denário é o galardão, é a vida eterna que todos nós receberemos, né? Como servos de Deus. Muito bem. Aqui está a imagem do que eu acabei de ler, a parábola de Mateus capítulo 20. Diminui um pouquinho aqui para você possa ver a imagem completa. Essa é a imagem do que nós vemos, né? Os diferentes chamados na parábola. Continuando aqui. Então, nessa parábola, vemos que o senhor da vinha fez 5 chamados. 5 chamados. Ou seja,
temos 5 grupos distintos de trabalhadores, né, que foram enviados para a vinha. O primeiro grupo foi contratado cedo de manhã cedo, né, saindo o sol, né. Lembrando aqui, está falando de uma questão de agricultura, uma vinha, vai na outras palavras que podemos falar aqui no Brasil é roça, né, vai para a roça, vai para o plantio, né. Então, essa vinha simboliza uma roça, no caso, né? Se fosse na linguagem do Brasil, na linguagem de agora, né? Ok. Mas só que não pode trabalhar à noite, né? Não pode trabalhar à noite na roça, né? Você começa a trabalhar quando o dia começar a esclarecer, a clarear, aí você vai trabalhar e quando começar a ficar escuro, você pega a enxada, o facão, o que for, os instrumentos, você vai para casa. Nesse sentido, é um sentido de campo, sentido de agricultura. Então, esse cedo de manhã é saindo o sol, clareando o dia, eles foram chamados para trabalhar. Nesse sentido, ok? O segundo grupo foi contratado à terceira hora, ou seja, às 9 horas da manhã. O primeiro grupo por volta de 6 horas. O segundo, às 9 horas da manhã, que é a hora terceira. O terceiro grupo, na hora sexta, ao meio-dia. Hora sexta é meio-dia. Porque antigamente eles contavam as horas quando o sol começa a sair. Bom? O sol começa a sair por volta das 6 horas da manhã, mais ou menos. Aí vai começar a sair contando as horas do sol. Então, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, já são 9 horas da manhã. Aí vai contando 4 horas, 10 horas da manhã, 5 horas, 11 horas. Hora sexta, 6 horas. Então, meio-dia. Aí vai até a hora 12, né? A hora duodécima, que corresponde ao horário que nós usamos agora, né? Que corresponde às 18 horas da tarde. 18 horas ou 6 horas da tarde. É complicado, né? Do jeito que hoje se conta as horas, né? Porque é bem melhor assim na Bíblia, bem melhor. É melhor, né? Por quê? Começando a sair o sol, você começa a contar as horas do sol, as horas do dia. Então, sai mais ou menos 6 horas da manhã. Então, quando der 7 horas, então é 1 hora que o sol saiu. 8 horas, é 2 horas que já saiu o sol. 3 horas, terceira hora, então 9 horas da manhã. É mais ou menos assim que eles contavam o horário. E às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender Mateus capítulo 20, as horas de Mateus capítulo 20, por causa que hoje é outro sistema. Infelizmente. Então, na terceira hora, que vem às 9 horas da manhã, é o segundo grupo. Na hora sexta, meio-dia, é o terceiro grupo. Na hora nona, 3 horas da tarde, né? É o terceiro grupo. E na hora undécima, que aconteceu exatamente às 5 horas da tarde, ou 17 horas. Justamente 1 hora antes do pôr do sol, certo? Então, esse último grupo trabalhou 1 hora só. E que vai fazer um trabalho gigantesco, que já posso adiantar para vocês, que é o grupo, os trabalhadores dos 144 mil, que vão fazer uma obra mais extensiva, mais poderosa, com milhões e milhões de pessoas abraçando a mensagem do Evangelho na reta final, né, da pregação do Evangelho. Então, veja que existe um intervalo de 3 horas entre cada chamado, com exceção do último chamado, que veio 2 horas depois, né? Depois da hora nona, né? Veio 2 horas depois, na hora undécima. Os outros chamados são exatamente 3 horas de intervalo, né? Tá bom? Temos que ver isso. É importante levar isso em consideração, né? Que o último chamado veio 2 horas depois do penúltimo, né? Muito bem. Então, esse dia parabólica começa de manhã cedo, começa logo de manhã, às 6 horas da manhã, ou seja, a noite, encerrava a noite, terminava a noite e começava o dia, a parte esclarecida.
né? E esse dia parabólica começa encerrando a noite já ficava para trás, e o dia começa a clarear e vai até a noite, até a hora duodécima, até a hora 12. Okay. Depois você olha bem, pode ver várias vezes esse vídeo, ou ouvir várias vezes o áudio, para você entender. Esse dia começa no final da noite, porque diz assim, cedo de manhã. Então, se é cedo de manhã, então a noite já estava findando e começava o dia, né? A parte clara, né? O dia, a parte esclarecida pelo sol, no caso. Aí vai até a noite, a hora duodécima. São 12 horas. Aí você vai encontrar isso nas palavras de Jesus. Ok? Muito bem. Continuando aqui, a parábola. Ok, é importante recordar o antigo sistema de contar as horas, já falei isso para vocês, né? À noite, houve tarde e manhã, ou seja, quando chega a noite, começar a contar as vigílias da noite, né? Finalizando mais ou menos na hora duodécima da parte da noite, aí começa a parte do dia, e finalizando na hora duodécima também. Na linguagem hoje, né, aqui, na linguagem no português, no sistema que nós temos hoje, a noite termina mais ou menos às 6 horas da manhã, aí começa o dia que vai até 6 horas da tarde. É outro sistema hoje. O dia, segundo eles, né, segundo a contagem pagã romana, a noite começa o dia começa à meia-noite. Totalmente ilógico, né? Mas em Gênesis houve tarde e manhã. Então você precisa entender isso. O próprio Jesus vai dizer para os discípulos, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então essas 12 horas do dia é a parte que tem a ver com o sol, a luz, né? A parte esclarecida pelo sol. São 12 horas. Então começa cedo de manhã e vai até a tarde, 12 horas, certo? Então lembrem-se também que estamos falando da parte do dia, que normalmente os trabalhadores saem para seu trabalho, então é a parte esclarecida pelo sol, né? Nós estamos falando aqui num dia de 24 horas, mas a parte do dia que corresponde à parte que o sol domina, que o sol ilumina, são 12 horas. João capítulo 11, verso 9. Então, qual é a definição do sol ali? Qual é o papel do sol aqui nessa parábola? Porque diz assim, olha, saindo cedo de manhã. Então, se saindo cedo de manhã, então a noite passava e o sol começava a iluminar, né? O mundo, o campo, né? A vinha, para que os trabalhadores pudessem trabalhar. Então, o sol sendo a luz deste mundo, João 11, verso 9, Gênesis 1, verso 16, e visto que a parábola refere-se ao reino de Deus neste mundo, sua vinha ou sua igreja, então, que coisa poderia simbolizar essa luz que nos guia neste mundo de trevas? O salmista responde, em Salmo 119, verso 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. Então, a Bíblia é essa luz. A Bíblia é a palavra de Deus que nos ilumina. Também em 1 de Pedro, capítulo 1, ou 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, 2 de Pedro 1, 19, diz assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, ou seja, o espírito de profecia no ministério dos profetas da Bíblia, né? Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz, veja a palavra de Deus é o quê? É como uma luz que ilumina, que alumia em lugar escuro, que é o nosso mundo, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então a Bíblia, a palavra escrita, a palavra profética mais firme, constitui a nossa luz, o sol, nessa parábola, a lâmpada para o nosso caminho.
ok? É o simbolismo aqui, é o significado da Bíblia aí, o sol saindo, né? Cedo de manhã, saindo o sol. Então, a palavra de Deus iluminando o mundo. Então, vamos ver agora o primeiro grupo dos trabalhadores. Tá? O primeiro grupo a considerar são os trabalhadores que foram enviados os primeiros à vinha. Texto bíblico para isso. Porque o reino do céu é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada, bem cedo de manhã, né? A assalariar trabalhadores para a sua vinha. Mateus 20, verso 1. Então, quem são os primeiros trabalhadores? Evidentemente, eles simbolizam os israelitas, os quais foram os primeiros a serem enviados à vinha do Senhor. Você pode conferir isso no livro Parábolas de Jesus, página 218. Os judeus foram os primeiros a serem chamados para a vinha do Senhor. E por isso eram altivos e cheios de justiça própria. Cuidavam que seus longos anos de trabalho os titulavam para receber galardão maior do que os outros. Nada lhes foi mais exasperante do que uma insinuação de que os gentios deveriam ser admitidos aos mesmos privilégios que eles nas coisas de Deus. Quem são os primeiros a serem chamados? Os judeus foram os primeiros, certo? Então, quando foram chamados os judeus, Deus também fez uma aliança, um pacto com eles. Isso você vê em Mateus capítulo 20, verso 2. E ajustando com os trabalhadores, 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, esse primeiro grupo, houve um ajuste, um contrato, um pacto, uma aliança com esse primeiro grupo. Então, nesse verso, vemos que o Senhor da vinha fez um acordo com eles, né? Fez um contrato com eles. Isso você pode conferir nas palavras de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, e Ageu, capítulo 2, verso 5, e Salmo 105, verso 8 a 10. Vamos conferir isso aí. Porque lembrando que estamos fazendo um estudo sobre a Igreja do Senhor desde os tempos dos judeus, que foram os primeiros, os israelitas, né? Que foram os primeiros a serem chamados, né? E Deus fez um contrato, um ajuste, né? Ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Vamos ler aqui, Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Salmo 105, falando dessa aliança, desse ajuste ali de Mateus capítulo 20, verso 2. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual a aliança fez com Abraão, o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, a Israel por aliança eterna. E Ageu vai dizer, Ageu capítulo 2, verso 5, diz assim: conforme a palavra do pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Então, esse ajuste, o pacto de Mateus capítulo 20, verso 2, refere-se a essa aliança, esses textos que acabamos de ler, né? O pacto, a aliança que Deus fez com os israelitas ao saírem do Egito, né? Essa é a aliança, né, que Deus fez com os israelitas. Então, de maneira especial no Monte Sinai, quando eles juraram solenemente guardar a aliança com o Senhor. Muito importante isso, muito, muito importante. Então, vamos falar agora da chegada da Bíblia com Israel. Lembra que a Bíblia aí simboliza o sol, a luz deste mundo, a luz que ilumina o nosso mundo. E Jesus falou, não há 12 horas no dia, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, outro fato muito importante com relação a esse chamado, a esse primeiro chamado, é a chegada da palavra escrita, a Bíblia.
E quem foi o primeiro a escrever os relatos que encontramos na Bíblia? Lógico, foi Moisés. Moisés foi o primeiro escritor, primeiro a escrever os relatos inspirados, sagrados, que encontramos na Bíblia. Ele foi o autor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também o autor do livro de Jó. Os dois livros mais antigos da Bíblia é o livro de Jó e o livro de Gênesis, que é com autoria de Moisés, além do Salmo 90, que Moisés também escreveu, certo? Você também pode conferir essas palavras no livro Grande Conflito, página 7. Durante os primeiros 25 séculos da história humana, não houve nenhuma revelação escrita. Aqueles dentre os homens que haviam sido feitos receptáculos das revelações divinas comunicavam estas verbalmente aos seus descendentes, passando assim o seu conhecimento para gerações sucessivas. A revelação escrita data de Moisés, que foi o primeiro compilador dos fatos até então revelados, os quais enfaixou em volume. Esse trabalho prosseguiu por espaço de 1.600 anos, desde Moisés, o autor de Gênesis, até João, o evangelista, que nos transmitiu por escrito os mais sublimes fatos do Evangelho. Grande Conflito, página 7. Então, claramente, Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. Com Moisés surgiu a palavra escrita. Com Moisés veio em existência a Bíblia, né? Lógico, ele somente foi um instrumento de Deus para fazer isso. Lógico, né? Lógico, o instrumento, o autor mesmo das Escrituras é o próprio Espírito Santo. Os homens somente foram instrumentos, né, movidos pelo Espírito Santo para escrever os relatos sagrados que nós encontramos na Santa Bíblia. Ok? Então Moisés foi o primeiro. Mas com Moisés veio também o movimento israelita, o movimento do primeiro êxodo. Então, saindo o sol, quer dizer, a Bíblia começou a ser escrita cedo de manhã. Uau! É maravilhoso isso. Cedo de manhã, ou seja, saindo o sol, o dia começou a clarear, a palavra escrita no meio nosso, né? A Bíblia, lâmpada para meus pés, a tua palavra, e luz para o nosso caminho. E quem anda do dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Lógico, em outras palavras, Jesus é a luz desse mundo, porque Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a palavra encarnada. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então Jesus, sim, também é a luz deste mundo, mas ele é a palavra encarnada. Mas a Bíblia também é a luz deste mundo, mas é a palavra escrita. Tem uma íntima relação entre Jesus e a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra escrita e Jesus é a palavra encarnada. Ok? Nesse sentido, Moisés foi o primeiro que escreveu a Bíblia, o primeiro que começou a escrever na Bíblia. E com Moisés veio o primeiro chamado. Com Moisés veio o primeiro chamado, como você pode ver em Ageu capítulo 2. Conforme a palavra do pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Aí Deus fez um pacto, faz um ajuste com eles e envia eles a trabalhar na sua vinha, trabalhar na sua obra, que foram os israelitas, e por meio de quem veio à existência a palavra de Deus, a Bíblia. Ok? Continuando. Então, a revelação da palavra escrita, a Bíblia, corresponde com o primeiro grupo de trabalhadores, ou seja, os israelitas. Por conseguinte, as palavras de manhã cedo mostram que os primeiros raios do sol, a Bíblia, começavam a sair. Os primeiros livros bíblicos a serem escritos por Moisés, o grande líder que estava em frente do movimento do primeiro êxodo. Então, a Bíblia, sendo a nossa luz neste mundo de trevas, há uma perfeita harmonia entre a parábola de Mateus, capítulo 20, e o chamado do povo de Israel, o primeiro grupo de trabalhadores, porque foi através deles veio a Bíblia.
através de Moisés. É algo tremendo, maravilhoso, né? E também irrefutável, comprovado pela história, pela Bíblia e pelo espírito de profecia. Amém? Agora vamos fazer um resumo do primeiro grupo. Esse primeiro grupo foram... Quem são esse primeiro grupo? Qual foi a mensagem deles? A mensagem desse primeiro grupo, o santuário, os ritos, os sacrifícios, né? As leis cerimoniais, civis, a lei moral, a lei de saúde, Levítico capítulo 11, etc. E quem foi o líder desse primeiro movimento? Quem iniciou? Quem foi, através de quem veio o chamado ali para fazer o pacto com eles? Bom, o líder visível foi Moisés, servo de Deus. Ok? Foi Moisés. Então, esse é o resumo do primeiro grupo. Quem foram? Foram os israelitas. A mensagem deles, o santuário, sistema de ritos, sacrifícios, a Bíblia, né? A palavra de Deus, a Bíblia veio através deles, as leis cerimoniais, civis, moral, a lei moral de Deus, saúde, etc. A lei de saúde, tá? E o líder que Deus escolheu para isso foi Moisés. Amém? Agora vamos no segundo grupo. O segundo grupo de trabalhadores, quem são eles? Agora vamos para Mateus capítulo 20, verso 3. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Viu outros, né? Que estavam ociosos na praça. Então, esse grupo foi enviado para a vinha do Senhor, certo? Esse grupo foi enviado para a vinha do Senhor. Mateus capítulo... Vamos ler mais uma vez Mateus 20, versos 3 e 4, né? E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos no mercado. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Qual foi a ordem? Ide vós também à minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Ok. Mateus capítulo 20, verso 3 e 4. Agora voltando. Então esse grupo foi enviado à vinha do Senhor na hora terceira, a terceira hora, ou seja, 9 horas da manhã. Se os judeus foram os primeiros a serem enviados à vinha, o grupo subsequente deve ser os discípulos, né? Os apóstolos e os discípulos, né? Já que os judeus rejeitaram o Messias, por isso o Senhor da vinha teve que fazer outro chamado, ou seja, recrutar outros trabalhadores para levar avante a sua obra de salvação. Aí você vê isso em João capítulo 1, verso 12, verso 11 e 12. Veio ao que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos, ou seja, tantos judeus ou gregos, judeus ou gentios, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que aceitaram o Messias tornaram-se os trabalhadores da terceira hora. Veja só como o caso aí dos judeus incrédulos, né? Os judeus incrédulos foram rejeitados. Esses mesmos judeus que mataram Jesus, que disseram, olha, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, esses judeus incrédulos que rejeitaram o Messias e persistiram na rejeição do Messias, foram descartados, rejeitados. E a obra continuou com os discípulos que creram e os gentios que mais tarde abraçaram a obra do Evangelho. Aí você pode ver isso em Atos capítulo 13, verso 45, 46. 45, 46. Atos 13. Pega a sua Bíblia e vamos ler. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Misericórdia, viu? Misericórdia. Contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro. Que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos
eis que nos voltamos para os gentios. Então, claramente, os judeus foram os primeiros a quem o evangelho devia ser pregado, mas ao rejeitar a palavra, né, então os discípulos voltaram a separar os gentios. Outro texto para mostrar o que aconteceu com esses judeus incrédulos, e tem uma parte deles lá brigando com os árabes lá na Terra Santa, né? E ainda são aqueles judeus extremistas, né? Incrédulos que não, né? Que não creem no Senhor Jesus, que não creem, né? Até hoje é uma parcela uma parte desse povo está ali, né? Aguardando a Terceira Guerra Mundial que vai estourar nessa parte aí da Terra Santa, né? Infelizmente. Então, meus queridos, veja só como que o que eles faziam, os judeus incrédulos, o que eles faziam contra a palavra do Evangelho. Aí você vê a necessidade de Jesus fazer o segundo chamado, o chamado na hora terceira. Agora, Atos capítulo 18, versos 5 e 6, diz assim: quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Amém. Testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram e blasfemaram, ele sacudiu as suas vestes. Disse-lhes: seu sangue esteja sobre sua própria cabeça. Estou limpo. A partir de agora, eu irei para os gentios. Agora, quem foram os primeiros a serem chamados? Os judeus. Quem foi o primeiro também a receber o chamado do evangelho, quando a maioria também rejeitaram? A maioria rejeitou a palavra? Judeus. E daí Deus, através dos seus apóstolos, né, mandou os seus discípulos a pregar para os gentios, deixando para trás os judeus incrédulos. Agora, qual é a sorte desses judeus incrédulos? Vamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14 a 16. Qual é a sorte desses judeus incrédulos? Vamos ver o que diz a Bíblia. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores das igrejas de Deus, que, na Judeia, estão em Cristo Jesus. Portanto, também sofrestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram. Os quais, ou seja, os judeus, né? Os quais também mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem, né? E nos impedem de falar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Misericórdia. Esse é o destino dos judeus incrédulos que desde lá atrás não criam em Jesus, não queriam saber de Jesus, até hoje, uma parte deles ainda rejeitam o Messias, o verdadeiro Messias. Então, dali Deus teve que fazer outro chamado. Ok? O chamado da hora terceira, a terceira hora. Segundo a parábola, foi a terceira hora que o chefe da família fez o segundo chamado. O chamado da igreja primitiva cristã. A que horas foi crucificado Jesus? Qual foi a hora? A que hora? O fato de que Cristo foi crucificado na terceira hora do dia, e o próprio Pentecostes, ou seja, o derramamento do Espírito Santo também aconteceu à terceira hora do dia. Esses fatos bíblicos nos mostram que a crucificação de Cristo e o derramamento do Espírito Santo marcaram uma nova era, um novo chamado, ou seja, os trabalhadores da hora terceira, os trabalhadores da terceira hora do dia.
Vamos ver as evidências. Marcos 15, verso 25. Pegue sua Bíblia, por favor, e confere. Marcos 15 e 25. Verso 25. E era a hora terceira e o crucificaram. Então, Cristo foi crucificado à terceira hora do dia, se é literalmente falando, né? Mas esse evento refere-se diretamente à parábola de Mateus, capítulo 20, pois os discípulos foram contratados ou chamados e enviados à vinha na terceira hora do dia parabólico de Mateus 20, do dia da parábola de Mateus 20. O segundo grupo foi chamado na hora terceira, e Cristo foi crucificado na hora terceira. Outra coisa importante que aconteceu também numa hora terceira é o derramamento do Espírito Santo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não são embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Ou seja, são 9 horas da manhã, terceira hora do dia. Então, quando foi que o derramamento do Espírito Santo aconteceu? A terceira hora do dia. Quando Jesus morreu, a terceira hora do dia. E quando Jesus foi crucificado, não, morreu não. Quando Jesus foi crucificado à terceira hora do dia. E quando foi que ele chamou o segundo grupo? A terceira hora do dia. E que simboliza esse segundo grupo? São os discípulos, sendo os primeiros, o primeiro grupo, os judeus. Mas os judeus rejeitaram, não quiseram saber nada de Jesus, a maioria, no caso, a maioria deles não quis saber. Então, na hora terceira, Jesus fez o segundo chamado. Veja, na parábola, vamos voltar para a parábola de Mateus capítulo 20, voltando, vamos explicar uma palavrinha aí, que é muito importante. E saindo perto da hora terceira. Então foi perto, para que, chegando a hora terceira, os trabalhadores possam trabalhar. Saindo perto da hora terceira. Então, perto da hora terceira, um pouquinho antes, ele faz o chamado para que, chegando a hora certa, os trabalhadores entram e fazem o trabalho. Perto da hora terceira, perto da hora sexta e nona, e perto da hora undécima. Sempre perto, ou cerca da hora undécima, um pouquinho antes, ele chama os discípulos, ele os preparou durante 3 anos e meio. Na hora terceira ele foi crucificado. Na hora terceira veio o Espírito Santo, derramou sobre eles. Mas quando caiu o derramamento do Espírito Santo, já estavam preparados, porque foram chamados um pouquinho antes, né, perto ou cerca da hora terceira, para se preparar. E na hora terceira eles entraram em ação. Entraram em ação pregando com força. Mas antes tivessem que se preparar, receber instruções de Jesus, instruções depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Depois passaram 10 dias em jejum e oração, né, colocando de lado todos os empecilhos, todas as brigas entre eles, e daí, na hora terceira, entraram em ação e pregaram a mensagem de Deus com muito poder. Por isso, Pedro diz: esses homens não estão embriagados, sendo a terceira hora do dia, a terceira hora do dia. Uau, que parábola tão profunda, que mensagem tão maravilhosa que Deus está enviando para você, para mim, para todos nós. Algo que está na Bíblia por séculos e séculos, e muitos nem sequer percebem a profundidade dessa mensagem. Agora vamos passar para o resumo primeiro. Vamos fazer o resumo do segundo grupo. Ok, o segundo grupo. Qual foi a mensagem do segundo grupo de trabalhadores? É o cumprimento das profecias relacionadas ao Messias prometido, a Jesus. Ou seja, a mensagem era sobre a vida,
a morte, a vida, a crucifixão, morte, ressurreição de Cristo. Ele sendo o único mediador e salvador da humanidade. Em Jesus se cumpriram as profecias sobre a parte que ele devia vir, sofrer, a profecia de Isaías 11, né, sobre o nascimento de Jesus, né, sairá um tronco da raiz de Jessé, um renovo sairá dos seus ramos, né? Então aí a primeira parte ali de Isaías 11, a parte de Jeremias 23, o renovo que ia nascer de Davi, da semente de Davi, de Isaías 9, ok? Essas profecias. A profecia também sobre a sua paixão, a sua humilhação, de Isaías 53 e Salmo 22, enfim. Ele cumpriu todas essas profecias com relação à sua paixão, né? Sua traição, né? Foi traído, foi crucificado, morto e ressuscitado. Essa foi a mensagem dos discípulos. É o grosso da mensagem, é o resumo. Somente através de Jesus temos a salvação. Graça, ele morreu por nós. Então, Paulo pregava Cristo e este crucificado. Né? Loucura para os gentios. É loucura para os gentios, mas esse é o nosso Salvador. Não é isso que pregavam os discípulos, certo? O Salvador, o único mediador entre Deus e o homem. Então, quem foi o líder desse primeiro grupo? Desse segundo grupo? O líder deste segundo grupo foi Jesus, o profeta dos profetas, o mestre dos mestres, Jesus em pessoa mesmo. Foi o líder. Quem foi o líder do primeiro grupo? Foi Moisés. O líder do segundo grupo, dos trabalhadores, que chamou eles em pessoa, o próprio Jesus. Agora estamos preparados para prosseguir e ver agora o terceiro grupo de trabalhadores, né? Vamos em Mateus capítulo 20, verso 5, né? Vamos ver os chamados, né? Os chamados dos trabalhadores da hora sexta e nona, né? No único verso, né? No único verso. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Então, acabamos de ver que o chamado dos trabalhadores da hora terceira, os apóstolos e os discípulos, né? Os gentios que se juntaram a eles, né? Lembrando disso, os discípulos da igreja primitiva cristã, né? Então, vemos isso, que eles são o chamado, né? Os trabalhadores do segundo chamado, certo? Agora, vamos seguir com os trabalhadores da hora sexta. Mas antes de passar a estudar, né? Esses trabalhadores da hora sexta, e identificar quem são, precisamos, porém, considerar um fato muito importante. Qual é esse fato? Precisamos entender que cada grupo de trabalhadores tem uma mensagem nova, algo novo que não foi pregado em épocas anteriores, né? Anteriores a eles. Algo tem que ser uma mensagem totalmente nova. É um novo desenvolvimento da verdade. Isso se evidencia nos primeiros dois grupos. Por exemplo, os trabalhadores da primeira hora, né? Saindo o sol, veio com algo totalmente novo que as gerações anteriores não tinham. Por exemplo, a Bíblia, a palavra escrita. Abraão não tinha, José não tinha, Jacó não tinha, né? Todo esse pessoal ali anteriormente não tinha a palavra escrita. Também não tinha a questão do santuário, lugar santo, lugar santíssimo. Lógico, eles faziam sacrifícios, mas não tinham essas leis, né? Lugar santo, lugar santíssimo, não tinham isso aí. Então era todo novo para os israelitas. Deus revelando coisas novas para eles. Coisas que não se praticava antes. Então, no segundo grupo, também algo novo. Em vez de matar cordeirinho, em vez de ir no lugar santo, lugar santíssimo, tudo isso apontava para a realidade. Bom, Jesus veio, então não mais morte de sacrifício, não mais matar cordeirinho. Por isso, quando ele bradou e expirou na cruz do Calvário, o véu do santuário foi rasgado de cima para baixo. Foi rasgado o véu do lugar santo, separando o lugar santo, o lugar santíssimo, do santuário que estava em Jerusalém. Então, acabou essa parte ali. Essa fase acabou. É uma nova fase, um novo desenvolvimento da verdade, né? Como aconteceu no primeiro e o segundo grupo. Então, no terceiro grupo,
tem que ser o mesmo. O terceiro grupo tem que vir com algo novo, uma mensagem que nunca foi pregada nas épocas anteriores, algo totalmente novo. É isso que aconteceu com os mileritas. Por exemplo, os trabalhadores da primeira hora tinham uma mensagem totalmente nova, né? Os santuários, os ritos, né? A palavra escrita, então era totalmente algo inovador. Os trabalhadores da segunda hora, da hora terceira, o segundo grupo, algo inovador também, totalmente novo. Jesus agora é o nosso cordeiro, o nosso sacrifício, o cordeiro de Deus, como diz João, né? João Batista falou, gritou aos seus ouvintes, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Então ele é o nosso sacrifício, não mais cordeirinho, não mais no santuário aqui na terra, santuário terrestre, não mais, acabou, acabou. Então, o terceiro grupo tem que vir com algo novo, né? Então, igual os trabalhadores da terceira hora, né? Também vemos isso aqui, ok? Falamos isso, vamos continuar aqui. Então, qual grupo de trabalhadores que depois dos apóstolos surgiu com uma mensagem totalmente nova? Agora, não pode entrar o caso dos reformadores, de Lutero, de João Hus, de Jerônimo. Não. Não pode ser os reformadores, porque os reformadores eles vão colocar a palavra de Deus na frente do povo, a palavra que foi tirada por Roma. Vai falar da graça, da justificação pela fé. Isso que foram, essa era a mensagem dos reformadores. Lutero vai dizer: o justo pela fé viverá, que é a mesma mensagem que Paulo pregava. Vão falar da palavra de Deus, sola escritura, ou seja, somente a Bíblia. Os apóstolos já tinham essa mensagem. Então não era algo novo. Mas a única mensagem, algo novo que surgiu depois dos apóstolos, depois do chamado deles na hora terceira, a única mensagem nova que nunca foi pregada em épocas anteriores foi a mensagem sobre as 2.300 tardes e manhãs. A mensagem dos 2.300 dias. A mensagem dos mileritas. Então, eu vou ler aqui uma parte aqui. Os estudantes da verdade presente avançada não terão dificuldade para identificar esse grupo, ou seja, o grupo com a mensagem nova depois dos discípulos, depois dos apóstolos. Sem sombra alguma de dúvida, o único grupo de trabalhadores que veio com uma mensagem nova, a qual não fora pregada nem pelos discípulos, nem pelos israelitas, né? Nem pelos reformadores, são os mileritas. É o único grupo que veio com uma mensagem nova. Consequentemente, Guilherme Miller e os seus associados representam os trabalhadores da hora sexta, o terceiro grupo, né? Que são os adventistas do primeiro dia. Por que primeiro dia? Porque ainda não guardavam o sábado, não sabiam da verdade do sábado. Irmão, será que tem um texto histórico para isso? Um texto do Espírito de Profecia que fala da história dos mileritas? Sim, tem um texto. A mensagem de Guilherme Miller e os seus colaboradores foi uma mensagem nova. Os apóstolos e os reformadores não a pregaram. A mensagem de Guilherme Miller foi uma mensagem nova, totalmente nova. E vamos agora no livro O Grande Conflito, página 355. Diz assim: a própria mensagem derrama luz sobre o tempo em que este movimento deve ocorrer. Declara-se que faz parte do Evangelho eterno e anuncia a abertura do juízo. A mensagem da salvação tem sido pregada em todos os séculos, mas esta mensagem é uma parte do Evangelho que só poderia ser pregada nos últimos dias, pois somente então seria a verdade que a hora do juízo havia chegado. Não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser
proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada no cumprimento daquelas profecias. Mas, no tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12, verso 4, o grande conflito, página 355. Continuando aqui. Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou. Indicara aos irmãos a vinda do Senhor num futuro ainda muito distante. Os reformadores não a pregaram. Martinho Lutero admitiu o juízo para mais ou menos 300 anos no futuro, a partir do seu tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, aumentou seu conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Amém. Então, a mensagem de Miller, os milleritas, foi uma mensagem nova. Foi um novo chamado. Algo que nem os apóstolos, nem os reformadores tinham pregado. Algo totalmente novo. E Martinho Lutero até fez uma profecia, né? Mais ou menos 300 anos a partir do seu tempo. Quando foi que Martinho Lutero pregou as 95 teses aí? Quando foi? Que ano foi? No dia 31 de outubro de 1517. O ano 1517, né? Quando foi que Deus enviou seu anjo a Miller para desvendar essas profecias? Em 1818. Então, deu exatamente, né, deu quase exatamente 300 anos. 301 anos de Martinho Lutero, com as suas reformas, e chegando ao chamado de Guilherme Miller. Guardem bem esse texto do Grande Conflito, página 356. Guardem bem esses textos. Aprendam bem a sua história. Você, adventista, aprenda bem esta história. Aprenda. Tem que aprender. Por quê? O chamado da hora sexta não são os apóstolos. Alguns irmãos da verdade presente, que ainda não têm a mensagem do selamento, eles acham que o chamado da hora sexta são os apóstolos, mas não são os apóstolos. Os chamados têm que ser mensagens novas, que nunca foi pregada no tempo anterior, igual que aconteceu com os israelitas. Eles vieram com a mensagem nova, com algo novo, o santuário, a Bíblia, igual que aconteceu com os discípulos. O discípulo vem com algo totalmente novo. Em vez de estar matando o cordeirinho, Jesus era o cordeiro de Deus e pregava Jesus, e este crucificado. Aí o terceiro chamado, na hora sexta, tem que ser algo novo. A profecia das 2.300 tardes de manhã, a profecia de Daniel 8:14. Sim, irmãos, não são os reformadores. Os reformadores não podem ser os trabalhadores da hora sexta. Não podem. Por quê? Os trabalhadores da hora sexta têm que ter algo novo. Os reformadores não tinham mensagens novas. Eles tinham mensagens velhas que os próprios discípulos pregavam sobre as escrituras, sobre a fé, sobre a graça, sobre o batismo, né? O batismo. É isso. Então, eles não tinham mensagem nova, não podem ser os trabalhadores da hora sexta. Muito bem, agora vamos continuar com os trabalhadores da hora sexta. Da hora sexta, sim, o terceiro grupo. O grupo dos milleritas, os adventistas do primeiro dia. Então, Miller e os milleritas pregaram a mensagem do primeiro anjo, de Apocalipse 14, verso 7. O Grande Conflito, página 368, diz assim: a Miller e os seus cooperadores coube a pregação desta advertência na América do Norte. Este país se tornou o centro da grande obra do Advento. Foi aqui que a profecia da mensagem do primeiro anjo teve o cumprimento mais direto. Os escritos de Miller e seus companheiros
foram levados a países distantes, em todo o mundo, onde quer que houvessem penetrado missionários, para ali se enviaram as alegres novas da breve volta de Cristo. Por toda parte se propagou a mensagem do Evangelho eterno. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, Miller pregou a mensagem do primeiro anjo, que Paulo não pregou, que os apóstolos não pregaram, que os reformadores não pregaram, certo? Então, com esses fatos históricos irrefutáveis, vemos que a mensagem do segundo anjo, do segundo advento, não foi pregado em épocas anteriores. Foi um novo desenvolvimento da cadeia na cadeia da verdade. A mensagem da hora do juízo. Os mileritas representam os trabalhadores da hora sexta, né? E ele vai confirmar assim dizendo: esta obra de julgamento que precede, Leroy vai dizer isso no Grande Conflito, página 352, diz assim: é esta obra de julgamento que precede imediatamente a segunda vinda, que é anunciada na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Os que proclamaram esta advertência deram a mensagem devida no devido tempo. Deram a mensagem devida no devido tempo. Amém. Ou seja, deram a mensagem na hora sexta, no tempo que tinha que ser. Então, até agora, estamos progredindo na compreensão dessa mensagem, dessa parábola, sabendo que o primeiro grupo são os israelitas, o segundo grupo, os discípulos, agora estamos no terceiro grupo, que são os mileritas, os adventistas do primeiro dia. No livro Mensagem Escolhidas, volume 2, página 104, veremos que os mileritas pregaram as duas primeiras mensagens angélicas, né? As duas primeiras mensagens. A palavra inspirada diz assim: a primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. E encontramos-nos agora sob a proclamação da terceira, mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É simplesmente tão essencial agora como antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. Mensagem Escolhida, volume 2, página 104. Então, claramente, meus queridos irmãos, vemos a mensagem da terceira, da hora sexta, que resultou em um grande desapontamento, né? A mensagem resultou, infelizmente. Eles pregavam que Jesus ia voltar em 1844 e culminou em um desapontamento, que, como podemos ver, em Apocalipse capítulo 11, capítulo 10, verso 8 a 11. Apocalipse capítulo 10, verso 8 a 11. Então, essa mensagem, esse chamado dos mileritas, né, culminará num amargo desapontamento e um chamado na hora nona. Passará da hora sexta para a hora nona. Olha só o que diz agora, em Apocalipse capítulo 10, verso 8 a 11. E a voz que ouvi do céu falou comigo novamente e disse: vai e toma o pequeno livro que está aberto na mão do anjo que esteve em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui até o anjo e lhe disse: dá-me o pequeno livro. E ele me disse: toma-o e come-o. E ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como mel. E tomei o pequeno livro da mão do anjo e comi. E ele era na minha boca doce como mel. E assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. E ele me disse: tu deves profetizar novamente diante de muitos povos e nações de línguas e reis. Apocalipse 10, verso 8 a 11. Então, resumindo agora, o chamado da hora sexta, o chamado dos mileritas, o chamado que veio depois dos discípulos, ok? Resumindo, esses trabalhadores pregaram, se é da hora sexta, né? Pregaram a mensagem de Daniel 8:14, os 2.300 dias proféticos que começou em
que começou em 457 a.C. e vai até 1844 depois de Cristo. O foco de sua mensagem, da mensagem desses trabalhadores da hora sexta, o foco da sua mensagem era a iminente vinda de Jesus numa data específica, 22 de outubro de 1844. Jesus não voltou e houve um grande desapontamento. Um grande desapontamento. Então, pregaram as duas primeiras mensagens de Apocalipse 14. O líder do grupo foi o fundador do Adventismo, Guilherme Miller. Então, temos o primeiro grupo. Qual foi o líder? Moisés. Segundo grupo. Qual foi o líder aí chamando o povo aí? Chamando o povo, todo o povo aí. Jesus. E depois os discípulos. E o terceiro grupo, qual foi na hora sexta aí? Qual foi o líder aí que Deus usou? O instrumento foi Miller. Então, cada chamado tem um líder, tem alguém que Deus chama para fazer a obra, né? Um profeta, um líder, alguém especial, um mensageiro, no caso, né? Continuando agora para o chamado da hora nona. Chamado da hora nona. Apocalipse capítulo 10, verso 11 diz: Tu deves profetizar novamente diante de muitos povos e nações de línguas e reis. Então, depois do amargo desapontamento, né, o povo que sofreu aí esse desapontamento deveria profetizar novamente, agora com uma nova mensagem, algo totalmente novo, com um novo chamado. Aqueles fiéis, a pequena minoria dos mileritas fiéis, foram chamados agora para uma missão especial. E, através deles, veio a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Daí, você vê a ligação entre os chamados da hora sexta e nona, como você vê em Mateus capítulo 20, verso 5. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Você vê que essas duas horas, esses dois chamados, né, a hora sexta e nona, são interligados, né? Por quê? Porque na hora que saiu o desapontamento, pouco tempo depois, alguns dias depois, Deus já chamou aqueles fiéis adventistas para uma nova missão. E daí se tornaram e começaram a ser chamados adventistas guardadores do sábado, para diferenciá-lo dos adventistas comuns, nominais. E mais na frente, em vez de ser chamado adventistas guardadores do sábado, eles acharam um nome mais lindo, bem mais fácil para dizer, adventistas do sétimo dia, né? Para diferenciar os adventistas do primeiro dia, como era o caso dos mileritas. Tem um texto para isso? Claro, tem texto. Para tudo que nós falamos, tem um texto na Bíblia e no Espírito de Profecia. É um estudo bem montado, não tem nada assim de extremismo, de criticar ninguém. É um estudo, né? Da Santíssima Palavra de Deus. Ellen White diz, no Primeiros Escritos, página 254, encerrando o seu ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou o outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência, com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. Primeiros Escritos, página 254. Aqui está a imagem que a imagem aí da leitura aí. Aí está a imagem. Veja saindo o sol, podem ver aqui, vamos aumentar um pouco aqui. Diminui um pouco aqui. Ok. Veja que saindo o sol, você vê
a Bíblia Santa, a palavra de Deus. Aí vem o primeiro grupo, que são os israelitas, e o santuário, os ritos do santuário, etc. Aí você vê o segundo grupo, na hora terceira, que são os discípulos. Aí você vê na hora sexta, que são os mileritas. Aí você vê o diagrama aí, os 2.300 dias de Daniel 8:14, começando com 457 a.C. e vai até 1844 depois de Cristo. Aí você vê toda a história aí, como surgiu a igreja, o movimento adventista através de Miller, tudo isso na hora sexta. Aí depois, na mesma imagem, você vê o chamado da hora nona. E aí você vê as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas, 2 foram pregadas pelos mileritas e a terceira mensagem angélica, pelos adventistas do 7º dia. 2 pelos adventistas do 1º dia, os mileritas, e a terceira mensagem angélica pelos adventistas do 7º dia. É algo que você precisa entender, compreender a história da tua igreja, da sua amada igreja. Tem que entender, senão você será enganado. É muito importante entender essas citações. Continuando aqui. Então, os trabalhadores da hora nona são adventistas do 7º dia. E Apocalipse capítulo 14, verso 9 a 12, diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, em alta voz, se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou em sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura, no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e que têm guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 9 a 12. Essa é a terceira mensagem. A terceira mensagem que vem depois da sexta hora, né? Da hora sexta, né? Agora estamos na hora nona. Muito bem. Qual é o resumo desses trabalhadores da hora nona? Bom, eles surgiram depois do grande desapontamento de 1844 e se organizaram como igreja em 1863, como igreja, né? Igreja Adventista do 7º dia. Eles pregam a mensagem do terceiro anjo, ou as 3 mensagens angélicas. Eles têm, né? Nós temos, né? Os trabalhadores da hora nona, né? Eles têm a doutrina do santuário, do juízo investigativo dos mortos, a reforma de saúde e do vestuário, vida do campo, enfim. Tudo isso, em especial, a doutrina do santuário, que é o juízo investigativo dos mortos, tudo isso é algo novo, que os israelitas não pregavam, os discípulos também não, os reformadores não pregavam juízo investigativo dos mortos, santuário lá no céu, lugar santo, lugar santíssimo. Os discípulos não pregavam isso, sobre o juízo investigativo dos mortos, enfim, não pregavam. Os discípulos não pregavam a terceira mensagem angélica, não pregavam mesmo. E os apóstolos não, os reformadores não, os mileritas não. Então, a purificação do santuário que Miller pregava, achava que se tratava da volta de Jesus, na verdade era o juízo do santuário. O juízo investigativo dos mortos. Começa com os mortos e finalizará com os vivos. Ok? Então, qual é a principal mensagem dos adventistas? Da hora nona. Qual é a principal mensagem da igreja adventista? Santuário, o sábado, a lei de Deus, o juízo investigativo dos mortos, a reforma de saúde, a reforma do vestuário, vida do campo, o espírito de profecia de Ellen White, tudo isso é novo. Então, quem é a principal líder do grupo? Foi a irmã Ellen G. White, né? O instrumento usado por Deus para estabelecer a igreja adventista do 7º dia. Ela foi o instrumento.
como ela mesma diz, que ela é chamada a mensageira do Senhor. Qual foi o líder do primeiro grupo, que começou com os israelitas, logo no movimento do primeiro êxodo? Foi Moisés. Qual foi o líder do segundo grupo, que chamou os discípulos em pessoa, aqui na terra? Líder visível, aqui na terra. Foi Jesus, o próprio Senhor Jesus, mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Estava ali com os discípulos. Qual foi o grupo da mensagem da hora sexta, dos mileritas? O próprio Miller, o fundador do Adventismo. Agora chegou a hora nona. Qual foi a líder, a pessoa principal que Deus usou para levantar essa obra gigantesca aqui, essa igreja tão grande agora, né? Famosa agora? Foi Ellen White, para levantar a igreja adventista do sétimo dia. Lógico, tinha outros com ela, né? Mas a principal líder foi ela. Tinha a esposa, o esposo dela, tinha os outros pioneiros, enfim, para ajudar nela. Mas ela foi a porta-voz de Deus para o povo, para erguer essa igreja, né? Que foi organizada em 1863. Agora, mas a parábola não termina aí. Veja agora, analisa agora um fato bem interessante. Vamos ver aqui os intervalos. Dos israelitas até os discípulos temos 3 horas. Um intervalo de 3 horas. Da parábola. Dos discípulos até Miller, temos também um intervalo de 3 horas. Né? Do segundo chamado até o terceiro, 3 horas. Do terceiro até o quarto chamado, da hora sexta até a hora nona, também 3 horas. Da hora nona até a hora duodécima, 3 horas. Então, os adventistas do sétimo dia fomos chamados por Deus para finalizar a obra da hora nona até a hora duodécima. Vamos contar as horas aí. Da hora nona até a décima, 1 hora. Da décima até o décima, 2 horas. E da décima até duodécima, dá 3 horas. Ou seja, temos 3 horas parabólicas ali para finalizar a obra. Só que houve um problema. Aconteceu um problema. Daí Deus teve que fazer um chamado na hora undécima. Ou cerca, perto da hora undécima. Ou seja, aqueles que foram chamados para finalizar a obra da hora nona até a hora 12, da hora nona até a hora duodécima, das 9 até a 12, desagradaram a Deus, caíram no desagrado do Senhor, caíram na apostasia. Sim, infelizmente. E daí Deus teve que fazer um chamado de emergência para que a obra fosse terminada. Isso é muito, muito sério. Muito, muito sério. Então, vamos ler algumas citações que descrevem a condição da igreja do Senhor nessa reta final, para que você possa ver o que está acontecendo no meio do povo de Deus. Vamos ver algumas citações aí. Rápido para finalizar já e encerrar o nosso assunto aqui, o estudo tão profundo. Na semana que vem, se Deus permitir, vamos na segunda parte. Como eu já falei para vocês, eu queria entrar nos detalhes e deixar gravado, né? Para que as pessoas possam ouvir, analisar cuidadosamente. Olha, veja o que diz aqui. Vamos ler aqui algumas partes ali do Espírito de Profecia. A palavra diz assim: encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como povo. O Senhor não nos cerrou o céu,
mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado no coração, têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo do Egito. Todavia, poucos ficam alarmados e atônitos com sua falta de poder espiritual, dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levinando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Pastores que pregam o eu em lugar de Cristo desejam que seja assim. Os testemunhos não são lidos e apreciados. Deus tem falado a vocês, luz tem sido derramada da sua palavra e dos testemunhos, e ambos têm sido desprezados e desobedecidos. O resultado aparece na falta de pureza, consagração e fervente fé entre nós. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217. Lógico, meus queridos, numa situação uma situação tão terrível, como que Deus vai poder finalizar a sua obra com uma igreja deste jeito? Mas veja, antes de voltar para a parábola, vamos ler outro texto. A mensagem laodiceana aplica-se à igreja desses dias. Credes nesta mensagem? Tendes corações que sentem? Ou dizeis constantemente, somos e estamos enriquecidos e de nada temos falta? A mensagem laodiceana aplica-se à igreja desses dias. Mensagem Escolhidas, volume 1, página 92. O que mais? Qual é a condição da igreja de Deus hoje? Qual é a condição da igreja de Deus hoje? Sim. Quando estudo as Escrituras, fico alarmada por causa do Israel de Deus nesses últimos dias. São exaltados a fugir da idolatria. Receio que estejam adormecidos e tão conformados com o mundo que seria difícil discernir entre o que serve a Deus e os que o não servem. Está aumentando a distância entre Cristo e seu povo e diminuindo entre eles e o mundo. Os sinais distintivos entre o professo povo de Cristo e o mundo quase que desapareceram. Como o Israel de outrora segue as abominações das nações que os cercam. Serviço Cristão, página 28. Como o antigo Israel, estamos seguindo as abominações. O povo está indo rumo ao mundo, aos seus prazeres, costumes. A palavra inspirada diz que diariamente a igreja está se convertendo ao mundo. Diariamente, Serviço Cristão, página 28 ainda. Diariamente a igreja está se convertendo ao mundo. Os sinais distintivos entre o professo povo de Deus e o mundo quase que desapareceram. É verdade. Não tem mais distinção, não tem mais diferença entre um adventista e um mundano. Entre uma adventista e uma mundana, difícil. Na maneira de falar, de vestir, de comer, o que você vê, o que você gosta. Será que tem diferença entre você e o mundo? É nesse sentido que, voltando para a parábola de Mateus 20, é nesse sentido que se faz necessário o chamado da hora undécima. Tem que haver o chamado da hora undécima. Tem que haver. E o chamado da hora undécima não é outra igreja. Veja que da hora nona até a hora duodécima são 3 horas. 3. Então não é outra igreja. E o chamado da hora undécima está dentro da hora nona.
Porque vai da hora nona até a hora duodécima. Igual que se você vê o padrão dos chamados anteriores, 3 horas para os israelitas, 3 horas para os discípulos, 3 horas para os minoritas, 3 horas para os adventistas do sétimo dia. Só que a igreja está numa terrível situação, numa terrível apostasia. E como Deus não pode levantar outra denominação, senão vai contradizer a profecia das 7 igrejas, a última sendo Laodiceia, a igreja adventista, o povo do juízo. Então, para não contradizer a sua própria palavra, ele faz um chamado na hora undécima aos adventistas fiéis para continuar a obra e dar um alto clamor, escapando do juízo que vai acontecer na igreja adventista do sétimo dia, escapam do juízo de Ezequiel 9 e se preparam para dar um alto clamor, resgatando uma grande multidão de todas as nações. Ali é uma hora parabólica, né? Uma hora não literal, nem profética, mas uma hora na parábola, da hora undécima até a hora duodécima, acaba tudo, o evangelho alcança todo mundo, e aí Jesus voltará. É nesse sentido. Então, a mensagem da vara, a mensagem do selamento, não é outra igreja. Não é outra igreja, é um chamado dentro da igreja, um chamado para a reforma, um chamado para dizer não às abominações praticadas dentro da igreja adventista do sétimo dia. É um chamado que diz não. Vamos estar suspirando, gemendo, por causa das abominações que estão sendo praticadas na igreja. Então não é outra igreja. Não é outra igreja. Mas haverá 2 grupos. Porque aqueles que foram chamados na hora nona, eles vão continuar na liderança, na associação geral. Eles vão estar continuando. Enquanto Deus, para salvar a sua amada igreja, faz outro chamado, com uma mensagem nova, uma nova mensagem, a mensagem do juízo para os vivos, a mensagem do estabelecimento do reino. É outro chamado, mas não é outra igreja. É outro chamado. Um chamado dentro de um chamado. Parece ilógico, né? É um chamado dentro do movimento adventista, o movimento de Laodiceia, dentro da própria igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia sendo a 7ª, e visto que depois de Laodiceia não há uma 8ª igreja misturada de joio e trigo, então aqueles que foram os fiéis dentro da Laodiceia são os que vão aceitar o chamado da hora undécima, são eles que vão primeiro ir aos nossos irmãos, dizendo que eles têm que abandonar as abominações, como diz o Serviço Cristão, né? Serviço Cristão, página 28. Serviço Cristão, página 28, diz que o Israel de Deus hoje está seguindo as abominações das nações que o cercam. Quais são essas abominações? Festejamos as festas dos pagãos. Até às vezes nós, como igreja, né? Como povo adventista, apoiamos estas abominações, até com dinheiro santo, infelizmente. Quando você vê que a associação vai levar lanche e água para as festas ali da Senhora Aparecida, da Senhora de Nazaré, aí vai a igreja lá, mandando pessoas lá com dinheiro, com assistência e tal, com lanche, água, suco e lanche para a pessoa comer. Todas as pessoas aqui vão fazendo uma peregrinação a uma suposta santa que não é santa, né? Respeito àqueles que fazem isso, mas eles precisam saber que isso não é. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. A terceira mensagem angélica não vem para
passar mão na cabeça dos idólatras, vem para quebrar a adoração espúria, a adoração demoníaca, vem para quebrar o encanto de Satanás. Ele diz que o terceiro anjo vem com uma mensagem da mais solene advertência. Aí você vê os que têm essa terceira mensagem indo lá dessas procissões católicas, em nome da associação, em nome da Igreja Adventista, que a própria igreja envia. A própria igreja também faz ibope com isso lá, na televisão. Olha, a Igreja Adventista estava ali, no Círio de Nazaré, e tal, e aqui em Belém, outro em São Paulo, vai fazendo ibope ali. Que abominação é essa? Assim que vamos pregar o Evangelho? Assim? Oh, meus queridos, precisamos acordar. Precisamos saber onde você está parado, né? Você tem que saber onde está o caminho. Agora Deus está tocando o teu coração para começar a entrar na hora 10ª. Semana que vem, se Deus permitir, vamos entrar na outra parte da parábola. Foi um prazer passar esse estudo com vocês, mas ainda tem mais. Na verdade, a parte mais importante está por vir. A hora 10ª. Depois vamos fazer vamos relacionar os chamados também antes da Bíblia, com Adão e Eva, com Noé, com Enoque, Noé, tudo é entrelaçado. Na verdade, as mensagens que Deus deu antes da chegada da Bíblia são as mesmas que ele deu também depois da chegada da Bíblia. Uau! Então, e vamos também explicar por que os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Por quê? Vamos explicar tudo isso semana que vem, se Deus permitir. Vamos fazer uma oração para finalizar o nosso estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, louvado, engrandecido, adorado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa parábola tão profunda, com detalhes. Um estudo profundo sobre o que Deus revelou através de uma simples palavra. Somente 7 versos, resumindo toda a história da igreja de Moisés até nós, e ainda vai além. Vai além. Muito obrigado, Pai querido, por essa mensagem. Obrigado pela mensagem do selamento. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor continue abençoando cada família aqui reunida. Semana que vem, se o Senhor permitir, que possamos passar mais um estudo da Santíssima Palavra de Deus. Que possamos estar preparados, Senhor. Preparados para dar uma resposta aos que nos perguntam. Possamos também entender essa maravilhosa mensagem, a mensagem do selamento, e vivê-la, Senhor, e compartilhar com os nossos irmãos. Abençoe tua amada igreja, Senhor. Embora esteja em apostasia, embora que é difícil haver a distinção entre os que te servem e os que não te servem, a linha de demarcação entre o Israel e o mundo está quase que desapareceu. Quase não existe nenhuma diferença mais. Mas pela tua graça, Senhor, tenha misericórdia a tua amada igreja. Sela o teu povo. Sela os 144 mil, Senhor. Dá-nos uma semana na tua presença, Senhor. Seja conosco. E que possamos viver na tua presença, Senhor. E que possamos fazer das palavras da tua serva as nossas palavras, dizendo: esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Esse é o teu desejo e também o nosso desejo, ser selados e ser usados poderosamente por ti na reta final da história, salvando milhões e milhões de almas encanadas, presas nos vícios, nas abominações, nos pecados, mas serão libertas pela poderosa mensagem da salvação do reino. Obrigado por essa misericórdia que o Senhor tem mostrado até nós. Obrigado, Pai. Perdoa nossos pecados.
Pedimos e oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.